Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Boa tarde, mães orantes. Que Deus nos abençoe, nos proteja nossos filhos. Eu vou falar em poucas palavras, em poucos momentos, sobre o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo chega a Éfeso. Ele encontra Apolo, alguns discípulos fervorosos. E Éfeso é uma cidade grande, mas o que chama atenção, na verdade, naquela cidade é a mistura, uma confusão de elementos, de idolatrias, de elementos pagãos. Mas Paulo, ele tem uma missão desafiadora. Mesmo encontrando uma sociedade judaica e resistente à palavra de Paulo, ele vai em frente, prega e questiona aqueles discípulos como eles tinham sido batizados. E eles, discípulos de João Batista, responderam que foram batizados pelo batismo de João. O que João pregava? Pregava um batismo de arrependimento, pregava um batismo para esperar a vinda de Jesus. E Paulo, não satisfeito, perguntou o objetivo se eles tinham recebido o Espírito Santo. Como eles foram batizados? Eles já tinham respondido e eles negaram. Não recebemos o Espírito Santo. Continuaram. Nem conhecemos esse Espírito Santo. E aí Paulo preocupou, deu-lhes o batismo do Espírito Santo, impôs-lhe as mãos e disse a eles que perseverassem na oração, no clamor ao Espírito Santo. E aí, mães orantes, eu faço um pequeno parêntese. E nós, que já recebemos o Espírito Santo, e os nossos filhos que também receberam o Espírito Santo, como que nós fazemos? Nós temos o ardor do Espírito Santo para rezar, para poder colocar nossos filhos em orações, para que os nossos filhos fiquem de pé? É no batismo que a força do Espírito Santo, ele vem sem limites, ele age em nós. O Espírito Santo fortalece a nossa oração. Só há perseverança se nós colocarmos à disposição do Espírito Santo. Ele será nosso defensor. Ele será o nosso fogo do céu. E nós podemos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza como perseverantes. Perseverantes na oração. Aí sim, se nós perseverarmos, nós teremos a certeza de estarmos no caminho rumo ao reino de Deus, que é caminho da verdade, que é caminho da justiça. Só com a efusão do Espírito Santo, só com o clamor, pedindo o seu comando. A vida do cristão, mães, tem que ser mergulhada no Espírito Santo. Ele quem opera a conversão. Ele quem nos molda, nos dá dons, e Ele entra no nosso coração para escutar o nosso clamor. É assim que nós nos preparamos todos os dias para ficarmos de pé diante de Deus, para nós ficarmos em orações com joelhos dobrados, para nós perseverarmos. E, bom, depois do batismo, depois de muitas pregações, Paulo foi à sinagoga, mas lá ele não era aceito. Perseverava na oração, ele não desistiu. Ele fez tudo por aqueles discípulos ficarem inundados de Deus. Claro, tudo pela luz do Espírito Santo.
E aí nós podemos dizer que Paulo, no versículo 8, ele insiste novamente e experimenta o fracasso, mas ele não desiste. Paulo tem propósitos a partir dessa resistência de começar a reunir os discípulos na escola de Tirano. Ele permaneceu 2 anos de aprofundamento, de catequese, de evangelização e de confirmação na fé. Importante, mães, é evangelizar, é pregar a palavra. E foi o que Paulo fez conosco, não é? Ele nos ensina esse perseverar. Esse ardor é do Espírito Santo. É o que o Paulo clamava. E nós encontramos ainda pessoas que não estão maduras na fé, não clamam o Espírito Santo, como aqueles discípulos que ainda não tinham recebido o batismo. Mesmo estes que eu estou citando, tendo recebido o Espírito Santo, eles não têm essa intimidade de oração, de paciência, de tolerância, e muitas vezes eles fracassam, eles desanimam. Por quê? Porque a oração é o alimento da nossa perseverança. E alguns jovens até usam o nome de Jesus, mas não prosperam. Por quê? Porque não conhece Jesus. Não adianta só usar o nome de Jesus, isso não é só os jovens. Todos precisam de ter intimidade, é necessário conhecê-lo na intimidade. Usar por usar o nome de Jesus não prosperam. Citar versículos, passagens e capítulos da Bíblia também não é o necessário. O necessário é nós termos intimidade. Com a palavra, sim, mas conhecendo Jesus. É conhecendo, é glorificando, é o adorando. É esse relacionamento com Cristo que nós podemos dizer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero continuar com os joelhos dobrados. Em nome de Jesus eu coloco meu filho, meus filhos, minhas filhas, minha filha nos braços de Jesus. É nessa perseverança. E Paulo fazia o que fosse necessário para exercer com propriedade sua missão. E ele perseverava. E teve um tempo em que Paulo percebeu muita confusão. Por quê? Porque ele pregou e nessa pregação tinham pessoas que mexiam, que trabalhavam com idolatria, com peças que não eram cristãs, que não diziam respeito a Jesus. Diziam respeito, sim, a deusa pagã. E aquele povo de Éfeso, como no início eu disse, era uma cidade muito misturada, muito idólatra. Eles clamavam aquela deusa. E Paulo percebeu aquele falso momento deles de endeusamento àquela deusa pagã. E Paulo ficou muito triste. Paulo disse que estava pronto até para ir naquela reunião que eles fizeram com muita confusão, mas muitos discípulos não deixaram. Os amigos de Paulo convenceram não participar, se afastar daquela confusão, até porque eu acho que quando nós encontramos discussões desnecessárias, nós devemos também sumir, fugir desses momentos, porque não nos levam a nada. O que nos levam mesmo ao caminho de Deus, ao caminho de santidade, ao caminho de orações, é a perseverança. E Paulo sofreu tudo isso, mas eles não deixaram que Paulo participasse daquela confusão, que Paulo ficasse fora daquele momento, daquela conversação, daquele tumulto. E nós, também nós temos que vigiar. Mães, nós temos que vigiar até mesmo quando nós chegamos à nossa casa, que estamos saindo de um grupo de orações, porque tudo podemos colocar a perder.
vamos pedir que Nossa Senhora de La Salete nos cubra com bênçãos e que nos protejam para que nós sejamos fiéis a Deus, ao Espírito Santo, ao clamor, para que nós não caiamos em contradição. Muitas vezes corremos o risco e podemos colocar tudo a perder se nós ficarmos em confusão, atrito, em debates que não nos levam a nada. Às vezes temos que calar. Às vezes temos que entrar para os nossos aconchegos de orações e colocar nossos joelhos no chão, para que nossos filhos fiquem de pé. Rogamos a Nossa Senhora de La Salete, roguemos a Deus, ao Jesus Cristo, e com a luz do Espírito Santo, sejamos mães fortes, mães que oram, para que os nossos filhos fiquem de pé. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe.